Oi, estamos ao vivo? Acho que sim. Estamos. Boa tarde, gente. Tudo bom? Deixa eu já colocar o nosso tema aqui, comunicação. Termina. Legal. Eu aprendi que tem que entrar um pouco antes, para dar tempo das pessoas irem entrando. Oi, Tati. Aprendi que tem que entrar um pouquinho antes para dar tempo da galera ir entrando, então hoje eu fiz certo. Oi, Beca. Oi, Velize. Deixa eu já te chamar aqui. Oi, Thompson. Oi! Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, todo mundo. E aí, mulher, tudo bom? Tudo ótimo. Que bom. Seguinte, antes de começar o conteúdo em si, esses dias eu tava vendo uma live da Perestroika e aí eles fizeram um negócio que eu achei massa, eles disseram que a ideia das lives, e a ideia dessa aqui também, é ser cada vez mais inclusiva. Então, conseguir incluir pessoas que talvez tenham algum tipo de deficiência. E aí o que eles fizeram é fazer uma audiodescrição do ambiente que eles estão, para as pessoas que são deficientes visuais conseguirem visualizar melhor a live. Então, eu vou fazer aqui do meu ambiente e depois você faz do seu, tá? Então, eu tô atrás de uma frente, na verdade, né? Atrás de mim tem uma parede branca, tem um painel de madeira que tem alguns post-its coloridos colados, tem alguns amarelos, uns rosas, uns azuis. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo médio, castanho no ombro e tô com um macacão preto com alguns detalhes brancos. E você, Lili? Bom, eu estou, na verdade, num ambiente meio de trabalho, então aqui eu concentro um pouco de tudo meu, né? Inclusive caixa de Bluetooth, porque eu trabalho muito ouvindo som, e eu sou morena, né? Tenho cabelos curtos, castanhos. Uso óculos, porque eu tenho hipermetropia e astigmatismo, então eu não enxergo. Eu enxergo, mas não leio nada, né? Sem É o óculos. acessório. Então ele é um acessório essencial. E eu optei por azul, né? Por conta da energia do azul, então eu optei por uma blusa azul e branco, né? Porque o azul ele traz muita energia e eu acho que o importante, na verdade, é trazer nessa conversa essa energia de calma, de tranquilidade. E essa blusa ela é super estampada por um motivo, né? Que vai estar em torno da nossa conversa hoje. Né? Vai ter muita relação com a nossa conversa hoje, que é comunicação, Massa. comunicação interna. Massa, perfeito. Seguinte, já que o nosso papo é pautado em comunicação, já queria te fazer a pergunta mais básica de todas o que é comunicação, né? A gente tem muitos conceitos assim na nossa cabecinha, que é a gente falar alguma coisa, a pessoa entender, a pessoa responder de volta, mas se a gente fosse definir um conceito mais amplo, para você, o que é comunicação? Na verdade, eu acho que comunicação ele é um processo de conexão das pessoas. E o mais importante nisso é que as pessoas elas não entendem. Primeiro, a gente sabe que a comunicação ela sempre existiu. A única diferença é como essa comunicação ela se dava, né? Como ela se dava nos primórdios da humanidade, que era a partir de hieroglifos, que era a partir das pinturas nas rochas, nas cavernas, como ela se dá hoje, né? E, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente usa expressões hoje, como visagismo, e o visagismo é uma expressão que ela é muito mais comum dentro do universo, por exemplo,
da cosmética, né? A gente esquece que essa relação de visagismo, ela também diz respeito, por exemplo, a como a gente se apresenta, né? Então, a minha blusa, por exemplo, ela é uma comunicação. Ela tem uma série de registros, como se fossem abrescos, né? Antigos, da mesma forma que simboliza também azulejos portugueses, e isso tudo diz alguma coisa a meu respeito. Diz que eu sou uma pessoa que gosta de ter essa conexão com história, diz que eu sou uma pessoa que sou comunicativa, então é aquela coisa assim, a forma como a gente se apresenta, ela também comunica de alguma forma. Então, assim, comunicação, na verdade, ela é tudo, né? E ela é detalhes. E são, às vezes, esses detalhes que passam batido dentro do processo. Então, como eu mexo o olho, a maneira como uma pessoa fala alguma coisa me surpreende ou me choca. Eu estar imóvel pode significar uma coisa, eu não quero entrar em combate com essa pessoa, em embate com essa pessoa. Então, a gente tem que ter realmente muito claro que comunicação é processo, e é processo de conexão. E a maneira como a gente vai determinar essa conexão é que vai pautar tanto as nossas relações pessoais como as nossas relações profissionais, né? E aí elas vão estar em todos os lugares, né? E às vezes você acha que isso tem outros significados, ou às vezes não tem significado algum, né? E a melhor forma de você entender o significado é a observação, né? E aí esse eu acho que é uma grande perda, né, que a gente vê hoje. As pessoas estão muito mais preocupadas em comunicar, mas muitas vezes elas estão se perdendo porque elas não observam o feedback dessa comunicação, né? E aí é que a gente tem que ter estratégia. Perfeito. Quando a gente fala, inclusive, desse ponto específico que tu citou, da gente tanto se comunicar no sentido de expressar nossas ideias, quanto está aberto a resposta que os outros vão dar pra gente, a gente lembra muito de comunicação não violenta, né? Muito relacionado a isso, de você, de fato, não só escutar, mas ouvir o que as pessoas estão dizendo, né? Não só ver, mas enxergar qual é a mensagem que está sendo passada. Como é que você acha que isso se relaciona com a forma, não só com o mercado de trabalho, mas assim, com o tipo de organização que a gente tem hoje em dia? Comunicação não violenta é uma coisa que falta, é uma coisa que não falta. Esse é um conceito que as pessoas já entendem e praticam, ou é uma coisa que as organizações sabem que existe, porque é um nome que ficou na moda, mas de fato ainda não é efetivado assim, nas organizações? Eu diria todas as respostas anteriores. Por que isso? Porque a gente tem vários tipos de organizações, né? E uma coisa muito crítica, quando a gente está... E realmente, assim, na verdade, o conceito de comunicação não violenta, ela é um conceito muito recente, né? Sim. Por quê? Porque tudo mudou, a comunicação mudou, gestão organizacional mudou, recursos humanos mudou, e a gente sabe que existe projeções de mudança muito maiores nos próximos 5 anos, inclusive diante desse cenário que a gente está vivendo atualmente, né, que é o de pandemia. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem organizações que mudaram, organizações que mudaram há muito tempo, organizações que estão sendo obrigadas a mudar, porque tem um público, né, de colaboradores que está exigindo essa comunicação e essas mudanças. Mas o mais importante também a gente ainda tem organizações que ainda não entenderam ou entenderam errado o que significa comunicação não violenta. Então, por exemplo, às vezes, o que é que a organização acha que é uma comunicação não violenta? É não chamar o colaborador ou o parceiro, o fornecedor, tá entendendo, para conversar. Aí faz uma série de newsletters ou cartilhas ou manuais de conduta,
Gente, você está fazendo algo para dizer, por exemplo, o teu colaborador não usar unhas gritantes, por exemplo. Ah, tem aquele colaborador que gosta de usar roupas floridas demais e coloridas demais. Parece que a gente está na Bahia, mas a gente está em São Paulo, né? E o meu público, meu cliente, ele é um pouco mais sério, mais sisudo. E aí eu não consigo fazer com que esse colaborador entre nesse clima. Aí o que é que eu faço? Eu faço uma newsletter, né? Com uma série de informativos sobre como Boas se práticas, vestir né? de boas práticas, como se vestir, como se comportar da forma mais adequada para o meu ambiente, porque eu tenho a incapacidade de abrir um diálogo aberto. E esse diálogo aberto com o colaborador é comunicação não violenta. Aí você acha que você não está ofendendo nem agredindo aquele colaborador, aquele parceiro, tá entendendo? Não é a Sim. mesma coisa de você estabelecer, eu sou um universo comercial ou eu sou banco. Aí eu vou colocar lá um cartaz de proibido a entrada de capacete de moto ou sem camisa, sem blusa ou com roupa de praia. Não é a mesma coisa. Até mesmo para esse tipo de comunicação, a gente também deveria ser mais empático, sabe? A gente teria que ter uma forma mais agradável de comunicar com as outras pessoas, até nos ambientes comerciais. E Sim. você veja, a gente não tem, né? Então é aquela coisa assim, quando eu disse logo no começo, todas acima, é porque, como a gente pode ver assim, a comunicação não violenta é uma coisa muito mais profunda. E é uma coisa tão Sim. mais profunda que a gente ainda não está sabendo como fazer isso. E quando a Sim. gente vai dentro de um ambiente organizacional, ela envolve tanta coisa, por exemplo, mas às vezes a gente fica pautado muito, por exemplo, vamos fazer calendário. Então, vamos trabalhar calendários mensais e trabalhar essas datas mensais, que são as datas comerciais, para envolver o nosso colaborador, o nosso parceiro. Às vezes não é só isso. Às vezes é muito mais isso, é fazer no dia a dia. É de repente você ficar percebendo assim, fulano de tal está comendo muito chocolate. Arranjar uma forma de tentar entender por que fulana de tal está comendo muito chocolate. Ela está comendo muito chocolate porque ela está estressada, ela está comendo muito chocolate porque, desculpa, nós mulheres, ela está de TPM. Eu digo isso porque eu participei de um bate-papo no Porto Digital sobre empreendedorismo feminino e que uma das porta-vozes comentou isso. Ela falou que a galera já sabia quando ela estava de TPM por causa desse movimento. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos arranjar uma forma de abraçar esse colaborador e esse parceiro nesse momento que está estressado, ou nesse momento que está super feliz e animado porque ele fechou uma conta massa para a organização. Então, existem várias formas de a gente desenvolver essa comunicação não violenta e importante com o colaborador. Mas a gente não faz isso, porque a gente está ego no sistema. Sim, exatamente, exatamente. Quando eu penso nessa falta de comunicação interna que seja efetiva, eu sempre reflito que isso é falta de uma cultura empresarial e não só cultura. Eu achei perfeito quando você falou que não é só no dia dos namorados colocar coração na empresa. Não, mas é você ter no dia a dia uma conexão ali na empresa que faça sentido. E esse é um grande diferencial que a gente vê em startups, por exemplo, né? Você citou o digital, é exatamente isso. Essa é uma coisa que essas empresas que são mais novas já visualizam, já veem que foi um erro nas empresas do passado, e aí tentam trazer isso com muito mais força para essas empresas mais atuais, né? E aí, comunicação, e não só comunicação não violenta, mas o tema no geral, nesse período específico de crise que a gente está vivendo, está sendo um grande ponto, assim, né? Porque as empresas que eram mais antigas perceberam que se elas não estão ali em cima do funcionário 24 horas por dia vendo se ele está fazendo o trabalho ou não, elas têm muito pouco contato, e aí agora que a gente não está presencialmente, que essa supervisão tem que ser de forma bem mais frágil, assim, porque é digital, essas empresas que são mais antigas estão sentindo muito isso, que estão acho que perdendo o controle dos funcionários, de colaboradores, e as empresas que são mais novas estão se saindo muito melhor nesse cenário.
Eu não estou nem falando no sentido de desenvolvimento de vendas e tal, mas o sentimento de equipe está muito melhor, muito mais firme em startups, em empresas que têm uma cultura mais forte. E aí a gente começa a pensar no que a gente chama de employee branding, né? Então, o que que isso significa? Quando a gente pensa em brand, a gente logo pensa em marca, né, em propaganda. Isso é uma coisa que tem que ser feita só para fora ou é uma coisa que dentro da empresa isso também existe? Também é um movimento que é preciso fazer com os próprios colaboradores. Bom, primeiro eu peço só desculpa que eu sou movida a café, então eu fui dar um golinho. Ah, tudo bem, eu tô com minha água Isso que você colocou é uma coisa realmente muito importante, porque a gente tem dois movimentos. Ontem eu estava falando com uma amiga e parceira que é empresária também de comunicação e ela tem uma agência e ela chegou e comentou uma coisa muito bacana comigo. Eu estou cada vez mais percebendo que a gente não precisa ficar engessado em ambientes fechados. O home office funciona, mas para isso a gente realmente tem que ter uma disciplina. A gente está realmente vivendo um grande desafio. Assim, na verdade, a gente está vivendo vários desafios. E é por isso que muitas organizações ficaram meio perturbadas nesse período com essa ideia do home office, né? Lógico que algumas se prepararam com uma certa antecedência, por exemplo. Eu fiquei sabendo logo no início que uma fundação de uma autarquia se preparou muito com o staff deles para entrar num sistema home office e o staff levou seus computadores para a organização, para instalar os aplicativos, então teve todo um processo. A gente tem que lembrar primeiro uma coisa, realmente, existe uma coisa complicada que a gente primeiro tem que se preparar para assumir o home office, né? Porque existe todo um desafio. Mas uma outra pergunta que a gente tem que tomar cuidado é a gente precisa se preparar para o home office ou as organizações elas precisam ser mais flexíveis, né? E isso faz parte do processo de employee branding. Porque qual é a grande questão? Quando a gente se torna uma organização mais flexível, a gente não trabalha. E aí quem tem essa experiência há muitos anos com o home office, a gente não trabalha por hora. A gente trabalha por aproveitamento. Né? E qual é o grande... né? Exatamente. Então, qual é o grande problema das organizações? É desenvolver esse trabalho por processos, não por hora. É você desenvolver esse trabalho por aproveitamento. Então, qual é a grande questão? Eu tenho um vício péssimo, por exemplo. Eu tanto posso começar a trabalhar às 9 horas da manhã, como eu posso começar a trabalhar às 11 horas da manhã. Mas qual é a grande questão? Independente disso, eu só finalizo o meu processo de trabalho no dia quando eu encerro as minhas demandas, né? Sim. Então, eu estabeleci exatamente o que eu ia fazer hoje. Então, hoje de manhã eu recebi uma ligação por volta do meio-dia, que seria horário de almoço dentro de uma organização, de uma amiga minha. Ela fez: você ainda está dormindo? Eu fiz: não, amiga, eu nunca estou dormindo. Eu estou fazendo... Aí eu disse: eu estou fazendo determinado processo de um cliente. Aí a gente ainda ficou conversando 30 minutos enquanto eu trabalhava, porque eu sou multitarefa. Não estou dizendo que isso seja bom ou ruim. Sim. E aí, aí ela chegou e fez: então eu vou encerrar a ligação para não te atrapalhar mais. Eu fiz: massa. Aí foi ela que disse assim: se arruma, se produza. Eu fiz: não se preocupe, eu vou me arrumar, vou me maquiar. Exato, vou me maquiar. Né? Então é aquela coisa assim, a gente, na verdade, tem que reanalisar os processos de trabalho. A organização tem que trabalhar, né, essa postura dela. O que é que eu quero? Eu quero que o meu colaborador ele atinja as metas ou eu quero que ele cumpra horários? Porque também tem um detalhe. Se ele estiver trabalhando só para cumprir horários, ele pode não fechar todas as metas. E aí, qual é o grande problema? Vai acontecer como colaborador que eu já vi
de processo de trabalho no qual eu já participei, que dava 5 horas da tarde, terminando ou não coisas que ele tinha que fazer do cliente, ele picava mula. Tá entendendo? Então é aquela coisa assim, eu não tenho horário de almoço. Mais uma vez, eu não estou querendo dizer aqui que as pessoas não devem tirar o Isso é horário o do certo, almoço. né? Exato, eu acho que as pessoas devem fazer o que for melhor para elas em termos de estrutura e processos de trabalho. Mas eu, por exemplo, eu não tiro horário de almoço. Eu paro, eu almoço, tenho algo para fazer durante esse período que seria almoço, eu paro, eu faço. Mas é aquela coisa assim, enquanto as organizações elas ficam preocupadas com isso, elas não desenvolvem outros processos. E aí elas ficam monitorando os seus colaboradores, os seus parceiros e os seus fornecedores, né, de forma muito dramática. E aí o que acontece? O funcionário e o colaborador, primeiro, a empresa ela acaba não desenvolvendo outras coisas que são igualmente importantes, né? Que é mostrar que ela é uma empresa amiga, né? Então é aquela coisa assim. Hoje, por exemplo, parte do meu tempo eu estava dando uma geral no Twitter. Enquanto eu estava dando uma geral no Twitter, eu vi um cara, um advogado que postou todas as empresas que devem ser vilãs hoje do consumidor por determinada postura política, né? E as pessoas se posicionando. Então, quando, por exemplo, e isso no final das contas, ela é uma questão muito mais crítica para uma organização, junto com todo o composto. Mas a organização está tão preocupada com esses milindrozinhos de o meu funcionário está trabalhando, meu funcionário não está trabalhando, ele está dentro de casa. Inclusive, semana passada a gente comentou até isso, que eu falei com você, que eu soube que tem organizações que estão monitorando pelo Zoom, por exemplo, os seus colaboradores. Então, todos eles têm que estar em tela, né? Sim. Sendo monitorados. E aí, o gestor fica olhando se o filho está passando. Gente, você está dentro de casa. Teu filho vai passar. Teu filho vai passar. Teu filho está estudando dentro de casa. Você vai ter que, em um certo momento, ter que dar um certo atenção a ele. Então, é um outro universo. Aí, quando você fica preso a essa nuancezinha, sabe? Esse milindrezinho, você esquece do quê? Você esquece que você tinha que estar cativando as pessoas externamente com a tua marca. E aí, enquanto isso, a tua marca está sendo pontuada como uma das piores marcas, sabe? Amiga do consumidor. E o pior, você acaba esquecendo de desenvolver também estratégias, você está fidelizando o teu consumidor e também o teu colaborador, teu parceiro, teu fornecedor, que está nesse sistema. O cara está estressado também. Não está sendo fácil. Por quê? Porque pela primeira vez na vida, ele está aproveitando o momento que ele está fazendo tudo para fazer tudo de casa. Né? Ele não tem ninguém para fazer as coisas para ele. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar e tem que colocar máquina de lavar enquanto ele está trabalhando. Ele tem que colocar menino para almoçar enquanto ele está trabalhando. Né? Então, é um outro processo completamente diferente. Exatamente, Ana. O gestor tem que entender que a logística do home office é totalmente diferente hoje. E aí a gente esquece de fazer esse processo que é muito importante hoje, que é mais uma expressãozinha nova. Employee branding, sabe? Então, você não está cativando o teu colaborador, você não está cativando também o teu consumidor, o teu cliente. Você não está cativando ninguém. Perfeito. Porque você não está apostando nos processos adequados para isso. Perfeito. Tatiane colocou aqui, Tati, e quem trabalha com criatividade se sente bem mais à vontade, com a liberdade nos processos, seja em questão de tempo ou de ideias. Perfeito. Os tipos de trabalho que são desenvolvidos hoje em dia são diferentes, então as formas de trabalhar também tem que ser, né?
Exato. João colocou aqui, ponto extremamente relevante. Nesse período de pandemia, fica clara a diferença entre empresas com cultura voltada para a valorização profissional. Exatamente. E com relação a esse ponto que, deixa eu ver aqui, Ana falou antes, eu já comentei isso na live que a gente fez semana passada, mas eu acho essencial comentar de novo. Que não é que a gente está em home office como era o home office antigamente. E hoje eu quero trabalhar em casa, minha empresa me dá essa liberdade, vou trabalhar em casa, mas a vida está correndo bem, está tudo normal. Não é que isso está acontecendo. A gente está em isolamento social, não é que a gente está em home office, estou trabalhando em casa, não. E aí é exatamente isso que você falou. Quem é mãe e pai está tendo que ser mãe, pai, cozinheiro, babá, professor, professora, está tendo que ser 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, como conciliar todas essas coisas? É até uma agressão da empresa, eu acho, fazer isso que você comentou, né? De querer ficar monitorando como se fosse um sistema de câmeras de segurança mesmo que a gente tem nos prédios, enfim, nas empresas, o que os colaboradores estão fazendo ou não, né? Ontem eu assisti um webinar do MIT sobre Employer Experience também, que tem tudo a ver com isso que você falou. E aí ela trazia milhões de dados lá do nível de lucratividade das empresas, e aí esse estudo foi feito com empresas de vários lugares do mundo, que valorizavam o colaborador. E aí uma coisa que ela falou sobre esse momento que a gente está passando de digitalização é que não usar o colaborador como ser pensante dentro da colaboração é o maior desperdício que a empresa pode fazer. Porque você tem ali 50, 60 pessoas que são seres pensantes, que podem criar soluções para problemas que vocês tenham, enfim, tem um poder de criação gigante e que às vezes são desperdiçados porque você acha, como líder passado, assim, líder mais tradicional, que não. Eu pensei nisso, a minha ideia vai ser melhor que todas, vamos todo mundo aqui para esse nível. E aí meio que trata todo mundo como se fosse uma boiada, quando todo mundo podia ser um cardume, assim, né? Todo mundo, enfim, trabalhar de forma bem mais colaborativa. Por exemplo, eu me pergunto agora, quantas empresas e quantas organizações estão checando individualmente, não as grandes, não vamos falar de quem tem mais de 50 funcionários, mas quem tem realmente, vamos dizer, até 100 funcionários é possível você fazer isso. Por exemplo, você realizar chats, né, com fatias específicas de colaboradores, por exemplo, por idade ou por Sim. habilidades, para tentar sondar como é que está sendo esse sistema de home office para eles. Porque, por exemplo, quem é casado tem o suporte do cônjuge, mas quem não é casado, né, e tem menino dentro de casa, como é que está esse sistema? Está funcionando? Melhor para você a gente rever o teu horário, e aí a gente vai rever o teu horário de que forma? Né? Então, Sim. É aquela coisa assim, existe uma série de questões que não estão sendo pontuadas por ninguém, né? E que podem ser feitas. Então, é aquela coisa assim, especialmente para quando a gente fala dos acima de 40. Quer dizer, não vou nem falar dos acima de 40, mas os acima de 50. Porque os acima de 40 ainda pegaram a conexão e as novas tecnologias no metade do caminho. Então, aprenderam a trabalhar com determinadas ferramentas que os acima de 50 talvez não. Né? E aí a gente não faz os esforços que são necessários, né, para envolver mais esse pessoal, entender qual é as suas dificuldades e as suas necessidades. E aí traçar as estratégias de trabalho que são mais adequadas. Por exemplo, quem é mãe e é mãe solo, o ideal para elas é trabalhar, mas no final da tarde até de noite, existe possibilidade de a gente estruturar um processo de trabalho que atenda a essa demanda. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Sim. Que é muito importante. Qual é a forma mais adequada de envolver o nosso colaborador nesse processo? E é perguntando. Mas se a gente não pensa, a gente não desenvolve isso. É por isso que ela falou que o sistema dela está sendo muito mais rico, porque ela está conseguindo criar melhor.
ela está conseguindo criar melhor porque ela está num ambiente em que as ideias dela conseguem fluir, porque ela faz com que as ideias fluam dentro do universo que funciona melhor para ela, né? Então, é aquela coisa, assim, você tem que criar esse sistema, e esse sistema tem que ser criado em função de cada público. Perfeito. Thompson, João fez uma colocação aqui que tem relação com a próxima pergunta e também muito com isso que tu estás falando. Ele comentou que isso tem relação com a mensagem que chega para as diferentes gerações dentro da empresa, que são exatamente esses cortes, que aí não necessariamente são cortes de geração, né, mas cortes de realidade, vamos dizer assim. E aí uma coisa que eu também queria te perguntar, porque é uma grande dúvida que eu tenho, e é uma dificuldade que a gente vê com algumas empresas que a gente trabalha aqui, é como lidar com as diferentes gerações dentro de um mesmo time, ou dentro de um mesmo departamento, dentro de um mesmo setor. Porque a gente sabe que mais do que as diferenças tecnológicas, que obviamente as pessoas que são mais novas, são nativos digitais ali, têm muito mais facilidade, mas a gente tem muitas diferenças de mindset mesmo, sabe? De comportamento, de forma como enxerga as coisas. Como existe alguma forma de lidar com isso de forma mais harmônica, de tornar a comunicação entre esses times mais fluida? Tem. E isso que você pontuou é uma coisa muito importante, porque existe um grande problema aí. A primeira coisa, o primeiro problema é a gente estabelece primeiro um hiato, né? Sim. O público que nasceu, a geração que nasceu offline, sim, né? Como eu, né? Então, por exemplo, eu ainda peguei, na verdade, o computador na faculdade, mas assim, eu comecei a faculdade com a máquina de pé duro. Então, eu tenho máquina de pé duro até hoje. Mas, assim, depois que eu descobri o computador, eu não consigo guardar, eu mal consigo guardar papel. Mas aí, qual é a grande questão? Aí a gente tem o público novo. E o público novo, na verdade, ele tem duas referências. Uma é o pai dele e a outra é o avô. E aí, às vezes, ele faz uma noção meio... O avô, não necessariamente estou dizendo, é o avô dele, né? Mas, assim, Sim. aquela coisa do comercial do tio, né? Então, assim, ele interpreta que um público, por exemplo, acima dos 50, esteja um pouco desfocado dentro do universo de conhecimento dele. E aí, é essa falta de entendimento de como, na verdade, esses públicos distintos são, né, esses recortes de público são, que causam esse primeiro hiato. E aí, o que é que uma organização deve fazer, no meu entender? Essa organização, ela deve começar, e aí isso é processo. Né? E a gente tem que levar que todo processo de gestão e todo processo organizacional, ele demanda tempo. Mas ele tem que ser feito para uma organização funcionar. A gente tem que começar a criar trabalhos como dinâmicas, sabe? Metodologias, né? Exato. Então, qual é a grande questão, por exemplo? Seja uma vez por semana, se for possível para a organização, seja uma vez a cada quinzena, seja uma vez por mês, mas precisa criar estratégias que interliguem esses públicos. Primeiro, para mostrar que o público acima de 50 não sabe mais do que o público que chegou ontem, porque é criança, sabe? Sim. E nem para mostrar para o público que chegou ontem que aquele cara é um cara velho que está ultrapassado. E aí, como é que a gente vai criar isso? Eu gosto muito de propor, por exemplo, rodas de bate-papo, inclusive trazendo públicos distintos. Então, eu acho que aquela coisa, assim, teve uma agência que eu propus uma coisa desse tipo, e a agência foi muito bacana, porque a agência trouxe, por exemplo, uma mulher trans. E essa mulher trans, ela trouxe a experiência dela de uma forma
extremamente rica, sabe? Qual é a outra coisa que eu acho que poderia ter sido feita nisso? Por exemplo, confrontar essa mulher trans com uma pessoa acima dos 50 anos, sabe? E que é Uhum. LGBT para mostrar assim, qual a luta é a mesma. Então, na Sim. verdade, o que a gente precisa mostrar é que o conflito entre esses recortes de público continua sendo o mesmo. Sim. É vestir a camisa e fazer acontecer. Agora, tem um detalhe que eu costumo dizer muito para aluno, por exemplo. A gente, quando veste a camisa da empresa, vestir a camisa da empresa é importante. Por quê? Porque a gente tem que fazer parte do grupo, sabe? Sim. Quando a empresa cresce, a gente cresce junto com a empresa, porque o que a gente tem que Sim. lembrar é o nosso nome, quando está atrelado à empresa, ele segue junto com o nosso portfólio e no nosso currículo posteriormente. A gente não pode fazer essa dissociação. Então, na verdade,